Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida, como é bom estarmos juntos, né? Conversando acerca da palavra do Senhor. Nesse tempo, queridos, para a gente estar aqui meditando na palavra do Eterno, o texto em Lucas, capítulo 10, versículo 17, diz assim: Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás saindo do céu como relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Em alguns momentos, né, algumas pessoas nos procuram para conversar acerca das suas muitas dificuldades, das suas guerras, das suas lutas, das suas demandas, sejam elas emocionais, sejam elas dentro da família, sejam elas no trabalho. Uma das perguntas que geralmente costumo fazer é me fazer entender e fazer com que outra pessoa entenda, né, qual é o bem mais precioso que essa pessoa tem na vida. E eu te faço essa pergunta nesse dia: qual o bem mais precioso que você tem nessa vida? E a gente obtém todos os tipos de respostas, né? A gente percebe que algumas pessoas valorizam algumas coisas, outras pessoas valorizam outras. E nesse questionamento de muitas e muitas pessoas com suas muitas dificuldades, as suas guerras, as suas demandas, muitas pessoas falam que o mais importante é qualquer outra coisa, menos a família, menos as vidas que estão em torno dela. Se a gente conversa com um empresário que dentro da sua empresa, além de todas as responsabilidades que ele tem, existem pessoas que trabalham para ele, ele não coloca como o bem mais precioso da empresa as pessoas que trabalham para ele. Se a gente vê uma família com dificuldade, a gente pergunta qual o bem mais precioso dessa família, e poucas pessoas dizem que o bem precioso é o marido, a esposa ou os filhos, né? No contexto geral de gente. E a gente percebe exatamente isso. Onde é que Satanás ele tem todo o poder para atuar na vida das pessoas? Exatamente quando a gente não valoriza aquilo que é importante para Deus. Entenda, dentro da igreja, o que seria mais importante para Deus dentro de uma igreja? Não é o som, não são os instrumentos, não é a cadeira, não é o ar-condicionado, a parede, a beleza do templo. Isso não é o mais importante para Deus dentro de uma igreja. O mais importante para Deus são as vidas que estão ali. O que é mais importante para Deus dentro de uma empresa que emprega famílias ali, que dependem do sustento daquele salário? O que é mais importante para Deus dentro da empresa? As famílias que trabalham ali e os exemplos do reino que o dono da empresa, que o gerente da empresa e que você que trabalha nela pode trazer. Esse é o bem mais precioso dentro da empresa. Para o empregado, o que é mais precioso do trabalho? Não é o salário, é ele poder estar ali testemunhando do evangelho. Em tudo na nossa vida, se nós não priorizarmos verdadeiramente aquilo que é o reino dos céus e a sua justiça, teremos muitas dificuldades de ver as coisas de Deus sendo acrescentadas. Nesse tempo, onde as pessoas estão tão individualistas, elas estão tão egocentristas, olhando para o próprio umbigo, a farinha é pouca, o pirão primeiro tem que ser das pessoas, aquelas que sentem assim, o quanto é difícil testemunhar de um verdadeiro evangelho. E onde é que o nosso adversário, o diabo, tem encontrado força, legalidade para atuar nas famílias hoje? Quando o Senhor Jesus ele discipula dizendo: Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e para que todo o poder do inimigo em nada possa te causar mal. Quando o Senhor Jesus constrói esse pensamento, ele está dizendo assim: Eu dei para vocês autoridade, eu dei para vocês poder, eu dei para vocês algo que nenhuma outra circunstância na face da terra tem. O Salmo de número 8 fala exatamente sobre isso. Diz que o Senhor colocou o homem um pouco abaixo dele mesmo e deu autoridade. Quantas das vezes nós desperdiçamos esse tempo de autoridade em Deus, de propósito no Senhor, para vivermos algo que para Deus não tem significado algum? E a pergunta que eu deixo claro, né, para nós hoje, você acha que Satanás está preocupado com o seu carro? É isso mesmo, ele quer destruir o seu carro. Destruindo o seu carro, ele está feliz da vida, você não conseguiu pagar a prestação, aí o banco veio e tomou o carro, Satanás se levantou contra o seu carro. Você acha que Satanás está contra a sua casa? Não, deu um problema na sua casa. Você acha que é isso mesmo? Você acha que o inferno está preocupado com o seu salário? Não. O diabo está preocupado com a família, com a sua vida, com a vida da sua esposa, com a vida dos seus filhos, do seu marido. Essa é a preocupação do inferno, de querer atingir você, pessoa. Quando a gente prioriza mais as coisas, ele sabe que uma forma muito fácil de atingir as famílias são as coisas. Atinge o carro, meu Deus, problema dentro de casa. A esposa bateu a porta do carro um pouquinho mais forte.
quantos problemas advêm quando a gente não consegue priorizar de verdade aquilo que é importante dentro da nossa casa, dentro da nossa família. O sábio Salomão escreve em Eclesiastes 3 um texto interessante. Ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ele diz: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Quando a gente percebe aqui e a gente entende, né, que algumas coisas precisam acontecer dentro de um tempo determinado, isso revela para nós o quanto o Senhor se preocupa com a nossa maturidade. Quando a Bíblia fala de um tempo, né, um tempo para você plantar. Se você planta semente fora do tempo, você não tem colheita. Se também você colhe fora do tempo, também você não tem um bom resultado da sua colheita. O nosso pensamento de entender o tempo de Deus é perceber o quanto imaturo nós somos para algumas coisas. Exemplo, quando se trata de família. Se você casa fora do tempo, você não valoriza a vida dentro da sua casa. Se você casou, seu marido ou sua esposa, você casou muito cedo, casou para sair de casa, casou porque engravidou e 200 outros motivos que nos levam a contrair matrimônio. Se esse foi o propósito, muitos casamentos não dão certo, porque quando se conversa qual bem mais precioso que você tem, a pessoa dificilmente vai pensar que é o marido e a esposa. Talvez a esposa e o marido sejam inimigos. Quando a pessoa tem filhos fora de um tempo determinado, não tinham maturidade para isso ainda, os filhos são um peso. E quando se pergunta qual bem mais precioso dentro da sua casa, a pessoa não sabe discernir que são os filhos, porque tem dificuldade. É muito notório nesse tempo como Satanás ele traz para nós algo que nos paralisa, que nos condiciona a nos preocuparmos com coisas e não com pessoas. Se tratando de igreja, quando nós somos muito imaturos, Paulo fala sobre isso. Não pude falar com vocês como espirituais, e sim como meninos, né? Dando leite ao invés de dar uma comida sólida. É porque muitas das vezes dentro da igreja a gente se preocupa com a instituição. A gente se preocupa com o quê? A gente se preocupa com o trabalho, com outras demandas, esquece que o que há dentro da igreja, que verdadeiramente é importante, são as famílias que estão ali, são as vidas que estão ali. A gente se preocupa com tantas coisas desnecessárias. Dentro da empresa que trabalha com funcionário, o mais importante são os seus funcionários, cara. Se a gente não entende que dentro da nossa casa, dentro da nossa família, o bem mais precioso adquirido dentro daquele lugar são os filhos, o pai, a mãe, os avós. Se a gente não percebe dessa forma, nós estamos sendo piores do que os incrédulos. Porque aquele que não cuida da sua casa, não cuida dos seus, não valoriza aquilo que Deus valorizou. A Bíblia diz que o Senhor amou o mundo, não são as coisas do mundo, não foi as situações do mundo, os bens, os pensamentos do mundo. O Senhor amou as pessoas que estavam no mundo, de tal maneira que deu seu único filho para que pudesse morrer e a partir dali termos vida eterna. Se nesse tempo o seu coração, o seu pensamento é valorizar aquilo que verdadeiramente para Deus não tem importância, talvez você esteja vivendo um tempo de dissabores dentro da alma, de dores e inconstâncias dentro de si, mas se você focar e amar verdadeiramente aquilo que o Senhor valoriza, aquilo que o Senhor ama, prepare para viver o nome de Deus, tá? Um beijo no teu coração, obrigado por esse tempo, que a paz de Cristo esteja no teu coração sempre. Valorize aquilo que é importante para Deus, que são as vidas, são as pessoas. A paz de Cristo. Deus te abençoe.